Então, boa tarde, Beatriz, boa tarde, Simone, né? Boa tarde, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde para compartilhar um pouco da experiência de Goiânia com a implementação dos documentos curriculares elaborados a partir da BNCC. E aí, por que documentos curriculares? Né? Porque é importante ressaltar que aqui em Goiânia nós elaboramos um documento para a etapa da educação infantil. Nós estamos utilizando o documento curricular para Goiás ampliado, produzido pelo Estado no ensino fundamental, e nós também construímos, né, com a participação dos professores, um documento curricular para a educação de adolescentes, jovens e adultos. Então, nós fizemos, né, toda essa movimentação envolvendo as instituições educacionais e os professores. Beatriz, a pergunta que você fez, né, como o currículo direciona as ações da secretaria, né, e das escolas de Goiânia. Antes de falar disso, né, como é que ele direciona essas mudanças, eu acho importante retomar o conceito de currículo apresentado nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Nela, currículo é compreendido como a articulação entre as vivências e experiências das crianças e dos estudantes com aquilo que é estabelecido socialmente enquanto conhecimentos culturais, científicos, tecnológicos, artísticos e ambientais, né, relevantes para um determinado período histórico. Né? Ou seja, o currículo entendido nessa perspectiva, ele só se efetiva no cotidiano de uma instituição educacional, né? No encontro entre os sujeitos, né? No e com o mundo, nesse espaço escolar. Né? E por que eu trago esse conceito de currículo como essa articulação dos saberes e das experiências dos estudantes e das crianças com aquilo que foi produzido, né, ao longo da história em termos de conhecimento, enquanto patrimônio cultural, para reafirmar que a BNCC e os documentos curriculares, né, de cada estado ou município, eles estabelecem um norte, eles estabelecem aonde desejamos chegar em termos de aprendizagem e desenvolvimento. Mas o caminho, a forma como isso vai ocorrer, cabe a quem? Cabe a cada instituição escolar, a cada professor, no encontro com a sua turma, no encontro com seus estudantes. Né? Então, é eles, dali, naquele espaço, no encontro com esses sujeitos, que vai perceber como é que vai se dar esse percurso, né? Considerando o quê? As capacidades, as curiosidades, os interesses e as necessidades, né, dos estudantes. E isso acaba corroborando com o que o Marcelo falou, no sentido das pessoas estarem, né, tendo uma visão positiva da base, porque uma parte, né, foi feita a nível nacional, estadual e municipal, mas tem uma outra parte que cabe à escola, é a instituição, é o professor fazer, né, e desenvolver para que esse currículo, para que essa base se efetive ali no cotidiano. Né? Então, eu trouxe esse conceito de currículo para dizer que os documentos curriculares, eles direcionam de forma diferente as ações da secretaria e as ações da instituição. E aí, a Kátia Stokes-Molle, né, tem utilizado muito o termo coerência pedagógica sistêmica. Né? E no que consiste nisso? Consiste em ter ações articuladas entre a secretaria e as instituições educacionais para a gente garantir aquilo que é fim último de uma instituição educacional, a aprendizagem para todos os educandos, né? Independentemente da sua condição econômica, religiosa, né? Política e cultural. Então, em termos de secretaria, né? Como é que a base e os documentos curriculares orientaram o nosso trabalho? Então, o período estabelecido para a implementação da base no cotidiano das instituições foi o ano de 2020. E, coincidentemente, em 2020, nós tivemos, né, o período da pandemia. Então, as ações que eu vou relatar aqui, elas estão muito ligadas a esse período histórico que nós ainda, né, estamos vivenciando. Nós vivenciamos de uma maneira mais forte, né, e presente em 2020, mas também ainda estamos, né, nesse período de pandemia. Então, a primeira ação que os documentos curriculares direcionaram foi para a necessidade da priorização curricular. Então, diante de
de um ensino à distância, né, de um ensino remoto, nós elaboramos uma matriz curricular das habilidades estruturantes para o ensino fundamental e para a educação de adolescentes, jovens e adultos, né, no sentido de elencar aquilo que era essencial, aquilo que era prioritário de ser trabalhado e abordado com os estudantes. E aí cabe destacar que, assim, definir essas habilidades estruturantes, elas só foram possíveis por causa da organização da BNCC. Então, as habilidades na BNCC, elas estão organizadas de acordo com uma progressão horizontal, que é, no mesmo ano, esses conhecimentos serem ampliados, como numa progressão vertical, né, que ao longo dos anos os conhecimentos vão sendo ampliados e complexificados. Então, essa forma de organizar permitiu que a gente tivesse uma maior clareza do que é necessário, do que é fundamental trabalhar com os nossos estudantes. Uma outra ação também, né, que os documentos curriculares direcionaram foi a criação do programa Conexão Escola. Né? E em que consiste esse programa? Ele consiste numa plataforma de aprendizagem e um programa de TV, em que são apresentadas aulas, né, e atividades planejadas de acordo com os documentos curriculares. E aí, na educação infantil, né, como são as famílias que estariam mais próximas com as crianças, o nosso foco foi muito de garantir o quê? Os direitos de aprendizagens e desenvolvimento, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. No ensino fundamental, né, o nosso desafio foi de colocar nessa plataforma e de socializar, né, na TV a questão de como eu organizo uma aula ou como eu organizo um roteiro de estudo a partir das habilidades. Né? As habilidades não envolvem só conteúdos, elas envolvem valores, atitudes, procedimentos. Então, esse foi um desafio. Né, nesse momento de implementação, como planejar aulas, como planejar atividades, contemplando não só o conteúdo, mas todos esses outros aspectos que envolvem as habilidades, né? Porque não basta só saber, né? O estudante tem que mobilizar esses conhecimentos em situações desafiadoras do dia a dia. Uma outra direção que foi dada a partir dos documentos curriculares foi em relação à elaboração de orientações pedagógicas. Então, nós nos deparamos em 2020 com um período de implementação da BNCC, mas também com um período pandêmico. Então, nós elaboramos orientações pedagógicas pensando muito na construção de roteiros semanais de estudo, de realização de diagnósticos, né, de possibilidades de avaliação no ensino remoto, de como se dá esse processo de alfabetização também à distância, né, com as famílias dando esse suporte maior. Em 2020 também, uma outra direção que foi dada, né, foram as formações continuadas. Então, elas foram reorganizadas com o objetivo de possibilitar aos professores aprofundar seus conhecimentos e planejarem, né, sua prática pedagógica a partir deles. Já em 2021, né, com o retorno presencial, os documentos curriculares serviram muito para a gente elaborar provas e atividades de diagnóstico, né, pensando nessa priorização curricular, a produção de instrumentos de sistematização desses diagnósticos e a elaboração de materiais didáticos de suporte para o professor, né, com sugestões de atividades, com mediações, muito baseado nos nossos documentos curriculares e na matriz de habilidade estruturante. Então, em linhas gerais, essas foram as principais ações desenvolvidas pela SME. Quanto à escola, né, o que esse documento curricular direciona? Eu acho que o primeiro deles é a reelaboração do projeto político-pedagógico. Então,
elas, a partir dos documentos curriculares, revisitaram seus projetos, né, reorganizaram, reescreveram, considerando também o plano de ação anual da instituição. Então, dentro do projeto político-pedagógico, tem que ter esse plano de ação, a partir das dificuldades, dos desafios, né, que cada instituição escolar tem, e também do projeto formativo, né? O projeto formativo, ele se refere à formação em contexto ou em serviço, que é realizada pelo coordenador pedagógico a partir da demanda das escolas e dos professores, né? Então, esse foi a primeira mudança direcionada, né, pelo documento curricular. Um outro aspecto é a escolha dos livros didáticos. Por mais que os livros venham, né, de acordo com a BNCC, a gente sabe que alguns se aproximam mais, outros menos do que está exposto ali. Então, os documentos curriculares também ajudam nesse direcionamento, né, de qual livro didático eu vou escolher. Também interfere no quê? Nas estratégias metodológicas, né? Para efetivar essa base, para efetivar esse documento curricular, para desenvolver habilidades e competências, né? Ou para garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, não é qualquer estratégia metodológica que dá conta, né? Então, cabe aos professores e à instituição escolar pensar qual que se adequa mais, né? Qual que eu trago, né, a criança para o centro do planejamento curricular? Como é que eu garanto o protagonismo do estudante? Então, também os documentos curriculares direcionam para isso. Por fim, a questão da contextualização dos conhecimentos, né? Integrar o que está sendo estudado na escola com a vida do estudante cabe ao professor, né, por meio da ativação dos conhecimentos prévios, né, do estabelecimento de relações com as vivências e experiências desses estudantes. Então, não dá mais, né, para a gente pensar esse conhecimento dissociado da vida e das práticas sociais. Então, em síntese, né, de forma integrada e sistêmica, os documentos curriculares, né, eles direcionam a secretaria para o desenvolvimento de políticas públicas mais gerais, né, pensando na formação continuada, nas avaliações externas, na produção de materiais, e para a escola, ela já aponta caminhos mais específicos, né, pensando no processo de revisão do PPT, nos diagnósticos e acompanhamento das aprendizagens, e nessas escolhas mais assertivas do livro didático e das estratégias metodológicas.